graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Não se esqueça, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Ainda estamos confinados, mas sempre livres, porque assim o Senhor nos fez. Bom, terça-feira, pessoal, é sempre dia de falarmos de doutrina, sempre dia de comentarmos algum dos artigos da nossa declaração de fé. Nós estamos no chamado artigo 7º, que é o artigo que fala sobre a igreja. Na semana passada nós introduzimos o assunto dizendo que a igreja é a congregação local de pessoas regeneradas e batizadas, e é nesse sentido que igreja, a palavra igreja é empregada no maior número de vezes no Novo Testamento. Então o que a gente percebeu é que, primeiro, igreja é composta de pessoas batizadas e pessoas que se converteram ao cristianismo. Segundo, a palavra igreja se refere à igreja local, um grupo local de pessoas, na maioria das vezes, no Novo Testamento. Hoje, no segundo parágrafo aí da nossa declaração de fé, no artigo 7º, que fala sobre a igreja, nós vamos afirmar que tais congregações são constituídas por livre vontade destas pessoas com finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e para propagação do Evangelho. O texto que nós vamos usar é Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, que diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o que nós percebemos tanto no texto de Atos como na nossa declaração de fé é um reafirmar dos propósitos bíblicos da igreja. A igreja tem 3 propósitos de acordo com as Escrituras. Primeiro, propósito de adorar a Deus para a glória do próprio Deus. Segundo propósito, testemunhar para os incrédulos da verdade do Evangelho. E terceiro propósito, edificar os crentes. Então, esses são os propósitos bíblicos, e esses propósitos estão inseridos aqui quando nós lemos na nossa declaração de fé que prestam culto a Deus, observam as ordenanças de Jesus, meditam nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e propagação do Evangelho. Então vemos aqui a declaração desses 3 propósitos, que é glória de Deus, testemunhas incrédulos e também edificação dos crentes. Mas ele fala alguma coisa aqui, nós declaramos mais algumas coisas aqui na nossa declaração de fé, que eu acho importante destacar além desses 3 propósitos bíblicos gerais para qualquer igreja. Nossas congregações são constituídas por livre vontade, e aí basta observar o que está em Atos, porque em Atos começa dizendo que os que aceitaram a palavra. Então não é qualquer um, são pessoas que se dispõem a isso, que por vontade própria, exercendo a sua vontade, exercendo a sua livre vontade, sua livre escolha, escolhem participar, desejam participar desta congregação, dessa chamada igreja. Outra destaque que eu quero dar aqui na nossa declaração de fé é que ele fala observar as ordenanças de Jesus. Mais uma vez, nós vamos voltar para o texto de Atos e vamos ver as 2 ordenanças de Jesus acontecendo no texto de Atos. Quais são as 2 ordenanças que Jesus deixou para a igreja? Os sacramentos que Jesus deixou para a igreja. Primeiro, batismo, né? Ele fala que aqueles que aceitaram a palavra foram batizados. E ceia, porque no final do versículo 42 ele fala no partir do pão. Então aquela igreja de Atos se reunia para observar as ordenanças. A nossa igreja se reúne também para observar as ordenanças, os sacramentos, que são batismo e ceia do Senhor. Então, a igreja não pode se afastar dessa verdade, que é a verdade de participar das ordenanças, tanto o batismo como ceia. Outra coisa interessante na nossa declaração de fé é que aqui nós afirmamos que reunimos também para meditar nos ensinamentos da Bíblia. E aí é importante por quê? Porque essa é uma marca de uma igreja verdadeira, uma igreja
que ela dá sequência às ordens dos apóstolos e também às ordens, claro, de Jesus, é uma igreja que prega o evangelho em sua essência. Então nós também nos reunimos para pregar, proclamar e principalmente crer que a propagação, a pregação do evangelho produzirá transformação, tanto social como individual. Então isso também está em nossa declaração de fé e é nisso que nós cremos. E o último destaque que eu quero dar aqui, edificação mútua. Por quê? Porque sabemos que, e em vários textos do Novo Testamento, nós vamos perceber essa ordem para que a igreja possa suportar uns aos outros, amar uns aos outros, edificar uns aos outros, ou seja, também entendemos que essa é tarefa da igreja. Portanto, vemos aqui várias coisas importantes. Eu espero que você medite nessas coisas, medite na sua declaração de fé e principalmente medite na palavra de Deus que você vai encontrar no Novo Testamento as igrejas se reunindo com estes propósitos. Primeiro, os 3 propósitos principais: adorar a Deus, testemunhar aos incrédulos e edificação dos crentes. Segundo, nossas próprias propósitos pessoais ou propósitos locais, que é propagação ou pregação do evangelho e observação dos sacramentos, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima terça-feira para todos nós.